Troquei o MXRF11 por outro fundo imobiliário base 10 que paga mais dividendos do que o próprio MX. E é claro que isso não é muito difícil, hoje temos vários fundos aí base 10 e vários bons fundos de papel do tipo aí do MX, só que claro, o MXRF11 ainda é aquele fundo imobiliário famosinho e todo investidor que começa a investir já tem vários vídeos aí bombando no YouTube sobre ele, acaba pesquisando no YouTube, acaba pesquisando no Google e localiza logo de cara aí MXRF11. E o que a pessoa faz? Simplesmente vai e segue a manada. E eu não tô trazendo esse vídeo aqui para falar mal do MX não, muito pelo contrário, ele é um bom fundo e realmente ele faz jus ao que as pessoas esperam dele. Não é à toa que ele é o único fundo imobiliário que passou de 1 milhão de cotistas e recentemente eu fiz um vídeo falando dele e eu vi que ele está inclusive chegando a 1 milhão e 100 mil cotistas. Então é um fundo muito disparado, tem muito a crescer ainda, é um fundo que entrega realmente resultado ao cotista. Mas nesse vídeo a gente traz aqui um outro fundo imobiliário que também pode ser uma oportunidade, quem sabe, na sua carteira, se cair bem a sua estratégia. Lembrando que nenhum vídeo aqui eu trago recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, eu trago as minhas análises, você faz seus aportes como você bem entender. Veja que esse fundo que a gente vai analisar hoje, no ano de 2024, ele está com uma rentabilidade aqui, ou seja, uma valorização de cota de 2,89%. Lá em 2019, 5 anos atrás, ele teve uma rentabilidade de 37,49%. Depois 2020 foi um ano fraco para ele, 24% de queda, mas em seguida ele já teve uma rentabilidade de 23,5%, depois 16,2%, depois 16,15%. Então é um fundo que realmente entregou bastante resultado aí já ao cotista nos últimos 5, 6 anos. Mas antes da gente saber que fundo é esse que a gente vai falar aqui, eu quero que você me responda aqui nos comentários o nosso quiz de sempre. Me fala aí quantos fundos imobiliários você tem na sua carteira hoje. Letra A, 0, não tem nenhum fundo. Letra B, 1 a 5 fundos. Letra C, 6 a 10. Letra D, 11 a 15 fundos imobiliários. E aqui a gente não tem letra E, mas caso você tenha mais do que 15 fundos imobiliários, me conta aqui nos comentários quantos que você tem, porque agora eu confesso que eu fiquei curioso. Porque se você tem aí 20, 30 fundos imobiliários, olha, eu acho que você já está chegando a virar um ETF. Já não faz mais tanto sentido porque você está começando a pulverizar a sua carteira. Tome um certo cuidado, porque o número de ações e o número de fundos imobiliários faz bastante diferença. Existe a diversificação, mas também existe a pulverização. Não diversifique demais, porque você pode acabar perdendo o controle e isso pode acabar sendo um tiro no pé, se tornando até mesmo prejudicial para sua carteira de investimentos no longo prazo, ok? Vamos lá que a gente vai abrir já o Status Invest. Vamos tratar hoje do Vigir11, um fundo bastante conhecido na Bolsa de Valores, hoje cotado em R$ 9,69, porque ele foi desdobrado como vários outros fundos imobiliários. Então ele se tornou um base 10. Veja que dentro do período de um ano atrás aí, ele bateu uma mínima de R$ 9,12 e uma máxima de R$ 10,01. E o seu dividend yield está na casa de 14,45%. Seu último dividendo aí anual foi de R$ 1,40. Isso foi o que ele rendeu por cota dentro dos últimos 12 meses. E ele valorizou aqui 5,10% nos últimos 12 meses. Veja que o seu valor patrimonial por cota seria de R$ 9,74 e ele está com PVP descontado aqui de 0,99, mostrando que ele está com 1% de desconto com relação ao seu valor patrimonial. E hoje seu número de cotistas é de 242, quase 243 mil cotistas. E veja aqui que temos a barrinha laranja, que é 2023, e a barrinha verde 2024. Aqui começamos o ano de 2024 com o mesmo pagamento lá de 2023, ou seja, 2024 o Vigir11 manteve o mesmo patamar aí de pagamento de dividendos ao cotista. Já em fevereiro, 2023 foi bem mais forte do que 2024, março também está mais fraco e abril está mais fraco. E a gente sabe por quê? Simplesmente porque ele é um fundo muito ligado ao CDI, ou seja, a Selic. Lembrando que o CDI sempre está 0,10% abaixo da taxa Selic. Então, se a taxa Selic ela estiver caindo, você sempre vai ter esses fundos assim, que são indexados ao CDI, que são muito ligados ao CDI. Eles também terão sua rentabilidade mais baixa e, por consequência, os dividendos entregues aos cotistas também serão menores. E isso fica muito claro aqui, que ele vinha pagando 12 centavos, 12, 13 centavos, depois caiu para 11 centavos nesse período aqui, e depois ele está neste momento em 10 centavos por cota. Ele é um
fundo de papel, como eu falei, e ele é administrado pela BTG Pactual, uma das melhores administradoras aí que temos na bolsa. Isso aqui é muito importante que você sempre analise nos seus fundos imobiliários o patrimônio líquido do fundo, e aqui a gente vê que o Vigiro 11 desde 2019 ele vem crescendo seu patrimônio líquido, o que é bastante positivo. Agora a gente vai ver aqui junto nesse vídeo o relatório gerencial, o último relatório gerencial mais atualizado, onde o gestor nos fala o que ele está fazendo, o que ele planeja fazer com o fundo imobiliário daqui para frente, o que ele vê aí, o que ele vislumbra do cenário macroeconômico e tudo mais. E eu recomendo fortemente que sempre que você for fazer os seus investimentos em fundos imobiliários, sempre busque analisar pelo menos o relatório gerencial mais atualizado que tiver, porque assim você vai entender melhor o que realmente se passa com esse fundo imobiliário. Não veja apenas indicadores. Mas antes eu quero te fazer uma chamada bem rápida mesmo. Primeiro, deixe seu like no vídeo, isso não te custa nada, retribui todo esse trabalho que eu tenho de analisar um relatório gerencial aqui com você. Eu comecei a investir lá em 2014 e não tínhamos nada disso. Hoje temos vários vídeos aí gratuitos, cara. Eu te trago um vídeo gratuito, mas para mim tem um custo. Além do custo de tempo, tem um custo com edição, custo com câmera e tudo mais. Apenas a sua retribuição, eu tenho certeza que você já vai clicar em curtir, porque você não sabe, mas isso me ajuda demais. E o segundo ponto é isso aqui, ó. Eu quero que você entre aqui na nossa área inicial do canal e clique aqui em Seja Membro para você ver. E se você investe também em ações, eu quero te convidar a se tornar membro aqui do canal por R$ 7,99. Veja que por R$ 7,99 você tem acesso à planilha de preço teto projetivo, cara. E isso aqui é algo que é muito valioso e não faz sentido algum você deixar de ter uma planilha de preço teto projetivo que vai te dar todos os valores ali das suas ações para que você não faça seus investimentos no momento errado, para que você não aporte pagando caro nas suas ações. E eu tenho certeza que uma planilha aí de preço teto projetivo por R$ 7,99 você não vai encontrar em lugar nenhum. Aqui estamos então com o relatório gerencial de março de 2024 do Vigiro 11. Já começamos com o objetivo do fundo imobiliário, é sempre interessante que você leia isso. E aqui o gestor nos fala que esse fundo imobiliário aqui, o Vigiro 11, ele tem como objetivo preponderante, ele fala aqui, ó, preponderante, então quer dizer que ele pode fazer outros tipos de investimentos, desde que esse aqui seja o investimento majoritário, mas ele busca sempre fazer seus investimentos nos certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, que são as dívidas atreladas ao setor imobiliário. Aqui ele tem a taxa de performance, que é de 20% sobre o que exceder o CDI, e se você já é inscrito aqui no canal, você já sabe, já está cansado de saber, a taxa de performance é algo que os investidores normalmente divergem bastante. Tem gente que critica demais, tem gente que gosta, e eu sou daquele tipo que gosta da taxa de performance, por mais que saia do meu bolso, faz todo sentido, porque eu sempre utilizo aquela analogia: você tem uma loja e tem um vendedor na sua loja. Para esse vendedor você coloca uma meta, e ao passar dessa meta, tudo que ele vender a mais, ele vai conseguir receber uma comissão. Então isso vai te ter um custo, você realmente vai pagar uma comissão para ele, mas para isso ele vai ter que se esforçar demais, ele vai fazer mais do que ele realmente faria no dia a dia. Então veja que quanto mais ele vender, quanto mais ele entregar de resultado, mais ele ganha, porém você também ganha junto. Assim também funciona aqui nos fundos imobiliários. A gente tem um gestor que é uma empresa que trabalha para esse fundo, e esse gestor, com essa taxa de performance, ele com certeza não vai se contentar em fazer o mínimo de trabalho, ele vai se esforçar para fazer sempre mais e mais e mais, para que ele receba mais, mas assim a gente também acaba se beneficiando e ganhando mais dividendos. E aqui temos os comentários do gestor, rapidamente alguns pontos aqui, ó. Ele nos falou que no mês de março, a sua totalidade do patrimônio está alocado em certificados de recebíveis, hoje distribuídos em 49 operações diferentes. E aqui ele nos fala que a distribuição dos rendimentos do fundo referente ao mês de março foi de 10 centavos por cota, como a gente já viu ali no Status Invest, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI mais 2,6% ao ano. Então vamos pegar esse número aqui, CDI mais 2,6% ao ano. A gente sabe que hoje o CDI está em 10,65% e a gente soma então esses 2,6%. A rentabilidade que esse fundo tem entregue nos últimos 12 meses, portanto, ficou aqui em 13,25%, bem acima do CDI. Lembrando que se você é investidor de renda fixa, você investe aqui esperando um retorno de 100% do CDI, ou seja, 10,65% ao ano, você ainda tem que tirar disso aqui o imposto de renda, que vai ser no mínimo 15%. Isso daqui vai ser o mínimo de imposto que você vai pagar. Portanto, essa rentabilidade
rentabilidade aqui de 10,65% que você teria investindo na sua renda fixa vai se tornar aqui, tirando o imposto de renda, uma rentabilidade de 9,05% ao ano. Então pare de ficar vidrado com a renda fixa achando que ela vai te entregar mais do que fundos imobiliários e mais do que as ações, porque ela não vai. Muita gente faz esse cálculo errado aqui, com base no rendimento bruto e esquece de descontar o imposto de renda. E aqui é algo interessante que o gestor nos fala que no mês de março o fundo teve um crescimento na base de cotistas e finalizou aqui com 242.886 investidores no fundo e a sua negociação diária, que seria a liquidez diária, de 3,6 milhões de reais. E eu ainda destaco que a distribuição dos rendimentos, os dividendos desse fundo são sempre pagos no 13º dia útil de cada mês. E esse fundo foi criado em 27 de julho de 2018, portanto ele já tem um histórico em bolsa de valores. Eu gostaria de falar também para você aqui sobre a distribuição de resultados. Veja aqui o Vigir 11, pegando aqui mês a mês, janeiro, fevereiro, março de 2024, a gente pode ver que em janeiro ele teve um resultado de 12,7 milhões de reais, mas ele distribuiu 11,3 milhões. Em fevereiro ele distribuiu um pouquinho mais, 11,3 milhões, e ele teve um resultado de 10,4 milhões. Em março, novamente, ele teve um resultado maior aqui de quase 12 milhões e ele entregou apenas 10,3 milhões. Portanto, esse fundo ele está criando caixa. Além de ele remunerar bem, de ele pagar bem os cotistas com seus dividendos, ele também consegue fazer um caixa. E aqui temos o histórico de rentabilidade e de distribuição desse fundo. Veja aqui que essa linha vermelha aqui representa o CDI, 100% CDI, ou seja, renda fixa. O cinza aqui seria o valor de distribuição, os dividendos, e o azul aqui escuro seria o lucro líquido. Veja que pegando desde outubro de 2023, apenas em dezembro aqui de 2023 e em fevereiro de 2024 que ele pagou um pouquinho mais, ele pagou um pouquinho mais do que ele realmente gerou de resultado. Nos demais meses, ele pagou menos, tendo aí um caixa, ficando com uma gordurinha aí para pagar e para poder fazer mais investimentos. Então veja aqui que em outubro o CDI teria entregue 10 centavos por cota, enquanto esse fundo entregou 12 centavos. Novembro, 9 centavos, o CDI entregou 11 centavos. Então todo mês você pode ver que a renda fixa sempre está remunerando menos do que o próprio Vigir 11. Aí chegamos na carteira de ativos do fundo imobiliário do Vigir 11 e aqui temos a sua lista de certificados de recebíveis imobiliários. Eu destaquei aqui esses daqui porque é um ponto de preocupação aí para quem investe nele, é um ponto de atenção, na verdade. Não seria preocupação porque todos estão adimplentes, mas seria um ponto de atenção. Veja que ele tem aqui uma concentração meio que grande nesses fundos aqui, que só somando esses fundos aqui já dá mais ou menos 40 a 50% do fundo, de todo o portfólio desse fundo. Então veja que se esse fundo aqui, por exemplo, deixar de pagar, o Vigir 11 já vai ter um calote aí, já vai sofrer uma queda aí de 7,55% dentro do seu patrimônio líquido. O ideal seria que ele tivesse mais certificados de recebíveis imobiliários e fosse mais distribuído aí na casa de 3, 4% no máximo para cada um desses CRIs. Mas ok, isso aqui não é nada que vai te deixar realmente preocupado, é apenas um ponto de atenção, até porque todos esses CRIs aqui estão realmente pagando fundo, não tem nenhuma inadimplência, não é nada preocupante por hora. E veja que esse fundo ele tem apenas 3 certificados de recebíveis aqui indexados ao IPCA, que seria a inflação, e o restante aqui, você pode ver que tudo está ligado ao CDI. E isso fica bem claro aqui nesse gráfico, onde a gente pode ver que 98,7% está indexado ao CDI e apenas 1,3% ligado ao IPCA. E para a gente fechar esse relatório gerencial do Vigir 11, eu quero te mostrar esse gráfico aqui. Essa linha nos mostra a valorização de cota desse fundo ao longo do tempo, desde março de 2022 até março de 2024, portanto, pegando aqui um período de 2 anos. Veja que o gráfico de cotação é sempre aqui na casa dos R$9 e pouco e hoje está mais ou menos na mesma base aqui. E por que acontece isso? Simplesmente porque os fundos de papel eles não se valorizam como os fundos de tijolos, simplesmente porque os fundos de papel eles não se valorizam em cotação como os fundos de tijolos, já que os imóveis em si eles realmente se valorizam e fazem com que a cotação se eleve. Mas os fundos de papel eles precisam de ter o reinvestimento dos dividendos, até por
isso que eles pagam mais dividendos. Se você considerasse que tivesse o reinvestimento dos dividendos, provavelmente o gráfico estaria mais ou menos assim, e esse gráfico estaria mais para cima. Mas o que eu quero te chamar a atenção é justamente a esse gráfico aqui de baixo, ó. Veja que lá em 2022, dá uma analisada nesse período aqui e confronte com esse período aqui, ó. Veja como é expressivo o aumento de volume nesse período de 2024. Isso porque as pessoas estão comprando mais esse fundo imobiliário em 2024. Cresceu o número de cotistas num valor bastante expressivo. Então já me fala aqui nos comentários se você tem o Vigir 11. Eu quero te fazer mais uma última chamada aqui. Novamente eu te peço que deixe o like aí no vídeo, não te custa nada e retribui demais o meu trabalho. Clique em curtir. E eu também quero te fazer uma chamada para isso daqui, que é a nossa comunidade RD. Lembrando que a gente abriu a comunidade RD no dia 25 de março. Muita gente entrou com R$150 de desconto. Teve gente que entrou primeiro e ganhou um bônus. Mas hoje a comunidade está fechada. E veja que dentro da comunidade a gente tem aqui cursos de investimento, a gente tem mentoria online, tem planilhas de simulações, tem controle de reserva de emergência, de finanças, como escolher os fundos mais baratos, escolhendo aqui na prática eu te mostro isso. Tem a planilha do preço teto projetivo, tem a planilha também do preço teto do Décio Bazin, calendário de dividendos e uma comunidade que é o nosso grupo no WhatsApp, onde todo dia eu tiro pelo menos uma horinha do meu dia, pelo menos uma hora, sempre é mais, para tirar as dúvidas de todos os investidores que fazem parte ali da comunidade RD. Como eu falei, a comunidade está fechada, mas logo nós vamos reabrir o carrinho, vamos abrir a oportunidade para que mais pessoas possam entrar. E se você quer aprender a investir melhor, se você quer ter uma carteira focada por longo prazo, para investimento seguro e rentável, eu te convido a clicar no link aqui embaixo, porque no link aqui embaixo é a nossa lista de espera. Você vai ser direcionado a um grupo e dentro desse grupo lá no WhatsApp, quando a gente fizer a abertura, quando eu começar a falar sobre a abertura da comunidade RD, você já vai saber antes de todo mundo. Inclusive, se tiver algum desconto, e provavelmente vai ter desconto, esse desconto vai ser apenas para quem estiver lá dentro da nossa lista de espera. Portanto, aproveite, é gratuito, clique aí e já espere lá no nosso grupo do WhatsApp. Então já clicou, já deu o like aí no vídeo, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, me acompanhe também aqui no Instagram e agora fica com esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar bastante.